Olá, seja muito bem-vindo ao Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho. Hoje, nesta quinta-feira, 13 de abril, a quinta-feira da oitava da Páscoa. Domingo passado foi o domingo de Páscoa, nós comemoramos, nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor e agora nesta semana inteira nós vivenciamos essa oitava de Páscoa. Vamos juntos para a nossa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos juntos, meus irmãos, para o texto bíblico. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhe disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo os que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo, o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, ontem, na quarta-feira, nós meditávamos sobre aquela passagem dos discípulos de Emaús. Aqueles discípulos que voltavam de Jerusalém para Emaús e que no caminho eles encontram Jesus. E aqui é a continuação, certo? São Lucas, ele vai continuar essa história e ele começa o texto falando sobre isso. Os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús. E aí, uma coisa que eu queria já começar a nossa conversa sobre isso é que Jesus ele vai ao encontro. O ressuscitado vai ao encontro dos discípulos. Aqueles discípulos que estavam ainda meio com medos, logo em seguida a gente vai ver que eles ficaram inclusive assustados, mas o ressuscitado ele vai ao encontro. O Papa Francisco ele pede muito para que nós sejamos uma igreja em saída, que a gente vá. E aqui na Obra Lumen a gente conversa muito de se configurar ao ressuscitado. Nós somos chamados a sermos como o Cristo ressuscitado. Esse Cristo que aparece nessa passagem de hoje. E o Cristo ressuscitado ele vai ao encontro. O ressuscitado ele vai ao encontro daqueles que precisam. Nesse caso da passagem de hoje, aqueles discípulos que ainda estavam temerosos. Jesus ressuscitado aparecia a eles para incentivá-los na missão. E nós? Para quem nós devemos ir? A quem nós devemos também ir ao encontro? Nessa cultura do encontro que Deus nos chama. Então, vamos imitar Jesus ressuscitado que foi ao encontro daqueles que precisavam. Quem precisa que a gente vá até lá? Pense aí. Já talvez anote, já faça um propósito concreto de ir ao encontro de alguém, certo? Ir ao encontro de alguém. Segunda coisa dessa passagem de hoje
é que Jesus ele oferece a paz. Jesus ele distribui ali a paz aos discípulos. Somos sinal da paz? Eu e você, a gente tem sido discípulos da paz? Apóstolos da paz? O local onde nós estamos, nós somos ali presença de paz? Nós oferecemos a paz aos outros? Não somente uma paz exterior, mas também uma paz interior? Sendo instrumentos de Deus, é Deus quem dá essa graça, mas nós temos sido esses mensageiros da paz. O Papa Francisco, uma vez falando dessa passagem, ele fala que às vezes os católicos, os cristãos, a gente parece morcegos. E o Papa falava no sentido de que fica meio triste, fica meio para baixo, fica, sei lá, meio escondido, não sei. O Papa ele nos alertava assim, sabe? Não sermos esses morcegos. E eu puxo para o terceiro ponto, que é a questão da alegria. Os discípulos, é como se Jesus estivesse tentando que convencê-los, né? Jesus fala uma coisa, fala outra, e mostra as chagas, e explica as escrituras, e né, ele vai meio que convencendo-os. Em um determinado momento fala que os discípulos eles não entendem porque eles estão surpresos e alegres. Que a gente possa viver e testemunhar essa alegria. O testemunho é o quarto ponto dessa meditação. É testemunhar. Termina a passagem de hoje falando que, olha, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar. Testemunhar tudo isso que a gente vive. Essa alegria da oitava de Páscoa, né? Tudo que nós vivenciamos ali na Vigília Pascal, no domingo de Páscoa. Essa alegria da ressurreição. O Cristo que toma os nossos pecados, nos ama e nos ama até o fim, mas não para na morte. Ele ressuscita e nos chama a ressuscitar com Ele. O Cristo que nos pede alegria. Alegria, alegria, alegria. Jesus, nessa passagem, abre a mente dos discípulos. Vamos pedir para que Deus abra a nossa mente, abra o nosso coração, nos inunde com essa alegria, com essa santa alegria do Cristo que vence. Do Cristo que vence a morte, do Cristo que, sim, não deixa o pecado, o mal, a morte ter a última palavra. Pelo contrário, Ele faz renascer, Ele faz ressurgir a alegria no mundo. Então, vivamos a paz, sejamos alegres, vivenciemos essa testemunha e vamos oferecer a paz uns aos outros. Isso é o que o nosso Senhor Jesus Cristo ele pede para nós hoje e que esse Evangelho ele nos ajude a vivenciar tudo isso. Vamos pedir a ajuda da Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, para que a gente consiga viver os bons propósitos aí a partir dessa nossa oração de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, vamos ao encontro daqueles que precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.